Fala galera, vídeo novo começando e antes já deixa aqui o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. É isso, até mais. Cara, tá faltando isso na cabeça dessa molecada. Sabedoria verdadeira, isso aqui ó, que faz você levar a sua vida pra frente. São essas coisas aqui que a gente precisa aprender, tá? Que deveria ser ensinado. Qual é a desse cara aí, Xandão? Do Marião? Cara, o Mário Schwartzman é um cara que ele era muito inteligente. Uma pessoa que tinha uma capacidade de enxergar o mundo de uma maneira que as outras não tinham, não conseguem. E ele tinha um jeito próprio de falar também, que fazia até ele parecer meio louco, né? As pessoas não compreendiam. Ah, isso eu concordo. A maneira que ele falava, ele era muito afobado, às vezes, pra falar as coisas. E acabou que assim, cara, as pessoas criaram um conceito de tipo, ele só era um cara maluco, entendeu? Mas não era, cara. Esse cara, ele é muito inteligente. Não é pouco, não. Ele fala muita coisa, muita verdade, assim, ó. Escancarado na cara. Recomendo depois que vocês pesquisem sobre a história de vida dele. O que aproximou ele de Deus, que fez ele perceber a verdade do mundo. Ele tinha um jeito diferenciado de disseminar a ideia dele. Mas vocês já assistiram um vídeo isolado dele conversando? Depois que eu conheci o Mário, eu fui pesquisar sobre ele. Porque eu percebi que ele era um cara inteligente. E assistindo aos vídeos dele, eu entendi qual que era a mensagem dele. E concordo. Concordo com praticamente tudo que o Mário fala. Ele é terraplanista, Xandão. Lógico que é. O cara, ele é um estudioso da Torá. Ele sabe da verdade. Ele sabe da verdade da Bíblia. Normal. Todo mundo que estuda a Bíblia é terraplanista. Só não é quem não assume, quem não quer admitir, mas é o que tá lá. A Bíblia é geocentrista e não heliocentrista. Eu vou colocar um... Quer ver, ó? Eu vou colocar um vídeo dele aqui pra gente assistir. Vocês vão poder entender melhor. Quem que era o Mário Schwartzman? Na verdade, eu imagino que todos vocês, pessoal, não sei se todos, mas a maioria de vocês devem ser pessoas que já se sentiram mais cobradas que o normal. É muito comum, tá? Entre as pessoas que hoje sabem da existência de Cristo, que sabem dessa palhaçada que a gente está vivendo com relação a toda esse marketing, toda essa indústria de informação falsa que busca mover as pessoas pro buraco. Eu imagino que vocês sejam pessoas como eu. Ele tá calmo. Ele era assim, cara. Mas ele era assim. É por isso que eu tô falando, a maior parte das pessoas viram o Mário no Pânico, em algum podcast da vida, onde ele tava extremamente desconfortável com o ambiente que ele tava ali. Então é por isso que eu falo, ele se atropelava um pouco por conta disso. O Mário é esse aqui, ó. Ele é assim, ó. É isso aqui, velho. Ele é um cara muito inteligente, de verdade. Não é... Ele não foi qualquer um, não. Tanta verdade da inteligência... Bom... Depois eu explico as coisas pra você, não vou ficar falando, porque senão, mas vocês vão entender que tipo de pessoa que ele era. Vocês vão entender. Ele era um cara singular, velho. Ele era um puta cara bom, esse cara aí. Seguidas ou muito cobradas na infância, do tipo o seguinte: por que uma pessoa como a Anitta, ou uma pessoa totalmente desmiolada, um político, por que essas pessoas possuem a tal prosperidade nesse mundo, são pessoas que conseguem ter o sucesso desse mundo, e a gente, na verdade, só consegue repreensão? Pessoas que, na verdade, se sentem mais cobradas que as outras. Pessoas que já perceberam que, pô, peraí, por que comigo as coisas são mais difíceis? Então é o seguinte, antes de mais nada, pessoal, eu quero lembrar que na Bíblia está escrito o seguinte, pessoal: pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Tá? Em Hebreus 12:6. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há que o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Galera, é o seguinte: toda pessoa que é de Deus, toda pessoa que Deus escolheu, porque, pessoal, vocês têm que entender que nós fomos escolhidos por Deus. Deus nos escolheu e Deus quer que nós nos salvemos. Flávio Augusto mandou matar ele. Cara, a morte do Mário é uma coisa meio, né? Eu tinha minhas dúvidas, mas depois que eu vi o vídeo do Afonso, da mulher do Mário chorando, pedindo apoio das pessoas porque ela tava agora numa condição de mãe solteira e tudo, né? Uma viúva, é complicado. Dentro de mim eu gostaria
Eu gosto da ideia de pensar que ele fabricou a própria morte, porque ele é o tipo de cara que faria isso. Eu não tenho dúvida nenhuma de que ele tem condição intelectual e vontade pra fazer uma coisa dessa. Ele teria, né? Mas eu acho que não. Eu acho que infelizmente ele faleceu mesmo. Tá? E nessa violação, aonde existia trigo, por conta do pecado, nasceu também o joio. Tá? Então, na verdade, pessoal, nesse mundo aqui, a gente tem 2 tipos de plantação crescendo juntas. Quando esse mundo caiu, pessoal, isso está em Gênesis, toda a criação mudou. Os animais que viviam em paz com o homem já não viveram mais em paz com o homem. E hoje, muitos animais, eles são violentos, eles têm medo do homem. A gente, por conta do pecado, a gente altera todo o nosso ambiente, tá? Quando a gente comete pecados ou quando... Vai pegando a visão, ó. Os nossos pais cometem... Cara, o Mário, ele fala... Maior parte das coisas que ele fala é o que eu falo aqui, só que de um jeito diferente, porque eu tenho a minha personalidade, eu tenho a minha maneira de me comunicar. Mano, quando eu comecei a assistir os vídeos dele e percebi a mensagem dele, eu falei, cara, sabe das coisas, não é qualquer um, não. Tem pecados, nós que estamos perto deles, acabamos sendo sujeitos a esses pecados, tá? Então, assim, como é que... Vamos entender Gênesis. Quando o mundo criou, o mundo era perfeito. Tá? Mas Adão e Eva não tinham conhecimento do bem e do mal. Eles eram puramente, né? Vamos dizer que eles eram inocentes. Eles ingênuos. viviam com Deus, mas eles não tinham conhecimento. Tá? Eles não eram, vamos dizer que sábios. Sim. Por conta disso, e obviamente Deus já sabia, ele caiu na tentação de Satanás, do diabo. Quando o homem caiu, pela mentira, ele se tornou escravo de Satanás. Pessoal, a mentira gera escravidão. O tenso é que eu entrei num grupo Telegram desse cara e os caras nem ligavam para o que o Mário falou de Deus. Só queriam saber de dinheiro e mulheres. É, exatamente, né? São as pessoas corrompidas. Muitas pessoas se aproximaram do Mário para conseguir dinheiro, mulher e status. Porque o Mário conseguiu tudo isso na vida dele. Ele ficou milionário. Dos 20 aos 24 anos de idade, ele ficou milionário. O cara tem QI, é crânio. Ele entendeu a dinâmica de como ganhar dinheiro. E então, tipo assim, depois ele largou tudo, isso. Ele percebeu que era tudo uma fraude. Ele se aproximou do criador. Ele entendeu que tudo isso era pura bullshit. Tá ligado? Só que as pessoas se aproximavam, né? Durante esse tempo aí, essa trajetória dele, muitas pessoas se aproximaram porque queriam essas coisas superficiais do mundo, né? Que foi o que ele conquistou muito cedo na vida dele. Vocês estão vivendo sob escravidão é porque vocês estão acreditando em mentiras. Vou dar um exemplo. Vocês vão para a escola e aprendem todos a mesma coisa e acreditam naquelas mentiras. Aquelas pessoas que criaram aquelas mentiras te colocam como escravos. É por isso que as pessoas que determinam a educação do povo são as pessoas que têm os escravos. Eu vou dar alguns exemplos. Nos Estados Unidos, a informação, né, a educação vem da Rockefeller Institute. Então, Rockefeller Institute, todo mundo sabe que o Rockefeller sempre esteve acima de todos os escravos. Eles são ninguém sabe o patrimônio deles. No Brasil, eu posso dar o exemplo da Fundação Estudar do Jorge Paulo Lemann. O Jorge Paulo Lemann, ele é dono da Ambev, dono da Lojas Americanas, dono do Burger King. Tudo que tem a qualidade questionável é dele. E assim, ele é o cara que mais investe na educação de empreendedores, que faz todo esse negócio, que também é o maior financiador do carnaval, tá? Ele é o maior financiador do carnaval. Vocês estão vendo como que tá tudo interligado? Vocês estão prestando atenção no que ele tá falando aqui? Carnaval no Brasil, a Ambev, através do grupo 3G Capital. Então assim, quando vocês acreditam numa mentira, vocês se tornam escravos daquele que lhe contou a mentira, pessoal. Tá? Infelizmente, ou felizmente, porque eu acho isso justo, nós somos escravos de quem a gente acaba seguindo sem saber. Os nossos pais, eles eram muito ignorantes. E os nossos pais, eles viveram os anos pós-guerra, viveram anos de loucura, porque os pais deles também eram ignorantes. A gente não pode culpar os nossos pais, porque se a gente for culpar os nossos pais, a gente tem que culpar Eva e Adão, que foram os primeiros seres que viveram aqui. E essa é a grande verdade. Não adianta a gente culpar quem está lá em cima. Deus já culpou essas pessoas já pagaram, elas morreram. Por isso que se sacrificou por elas, tá? né? Pelo pecado. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte:
Se nós acreditamos numa mentira, nós somos escravos. Se a gente não consegue viver de uma maneira... Por exemplo, muita gente tem muita teoria na cabeça. Muita gente tem muito desejo de como quer viver, fica pensando. Mas por algum motivo ela não consegue realizar nada. Ou tem pessoas que elas são boas, mas elas sempre observam as pessoas ruins. Então, por exemplo, as pessoas que veem o pessoal do marketing digital... E aí fala, nossa, eu quero fazer um marketing digital, eu quero começar a enganar a galera, eu quero começar a copiar esses caras. E quando você vai ver, essa pessoa não consegue resultado nenhum. Ela não só não consegue resultado nenhum, como na verdade ela só se ferra. Ela é, por exemplo, uma idólatra. Ela tem a pessoa que ela gosta, Aí virou um crente, exatamente. O Rocha é muito bom, ele é meu ídolo. Ou o Fofinho é meu ídolo. Então, na verdade, essa pessoa é boa, mas ela está tentando imitar alguém ruim. O que acontece com ela? Ela não tem resultado. E ela fica chateada. Só que ao invés dela acordar para a realidade, ela continua nesse caminho a vida toda. E aí no final ela vai pensar que ela era uma merda, vai falar, putz, eu era uma merda, aquele cara é muito melhor que eu. E nunca vai entender que na verdade Deus nunca permitiu que ela seguisse esse caminho. Porque ela estava batendo na porta errada, ela estava querendo ir para o caminho errado. Quando uma pessoa que é escolhida, uma pessoa boa, tenta seguir um caminho ruim, e ela é amada por Deus... Discernimento mais 100, level up. E ela ama Deus, Marião apesar de não saber exatamente quem Deus é, ou Salve, como Mr. Deus... Silva. O que Deus espera de nós, né? Ela não estudou a Bíblia, ela estudou mais o livro de marketing do que a própria Bíblia. Ou a pessoa que... ela é boa, ela crê em Deus, mas ela segue a filosofia espírita ou a filosofia do sexo, do tipo, não existe adultério, vamos transar com qualquer um, eu vou transar até encontrar meu marido, que é a filosofia do adultério. Galera, ou de ter namoradas e namorados, tá? Que é uma filosofia sem compromisso, tá? Descompromissada, porque é o seguinte, pessoal, eu sei, eu passei por uma separação, mas eu casei e tive o compromisso. Aconteceu que a pessoa que estava comigo não quis ficar do meu lado. E assim como está escrito em Coríntios, se a pessoa não quer ficar do seu lado e ela não acredita no mesmo que você, deixa ela partir. Exatamente. Isso aqui é o que eu sempre falo pra vocês também, que vem falar de relacionamento comigo aqui, né? Das coisas que acontecem aí, com as meninas que vocês se envolvem aí, as mulheres, enfim. Porque você veio aqui pra viver em paz. Isso aqui é uma sabedoria, cara. Bom, galera... As pessoas descompromissadas e tudo mais, elas vão viver em ciclos, tá? Porque elas são boas, mas estão vivendo maneiras ruins. Como as pessoas comuns nesse mundo fazem? Elas fazem o seguinte, elas ficam tentando diversas maneiras a mesma coisa, perdendo tempo, acreditando E acabam se ferrando de maneiras diferentes também. que de tanto tentar, uma hora vai dar certo. Depois que a pessoa faz isso... Se a pessoa não percebeu que ela está errada, ela vai se sentir inferiorizada ou até, de repente, azarada. Ou até tem pessoas que ficam culpando as outras pessoas que conviveram. Não, então a pessoa viveu em adultério com vários anos e vai culpando cada um pelo seu problema. Geralmente essas pessoas podem até virar bissexuais, porque elas acabam achando que o problema é a escolha do sexo. Ela fala, putz, meu problema é que não dá certo, só dá certo se for do mesmo sexo. E daí vai abundando o pecado. O pecado, pessoal, ele é como uma árvore. Depois que ele está plantado e você continua alimentando, ele só cresce. Quem aqui já viu uma live minha, uma live não, foi do MPM, sobre a lei universal, a verdade universal e a verdade relativa, certo? Olha isso, velho. A gente tava falando ainda agora há pouco sobre justamente isso, velho. Que eu explico da minha visão na época sobre por que os demônios conseguiam ter resultados e as pessoas que são realmente boas, elas ficam sempre batendo num vidro que elas não percebem, elas batem a cara num vidro transparente, elas não entendem, mas não dá certo. Ele morreu do quê? Não sei ao certo. Não acredito que tenha sido diabetes. Não sei o que aconteceu com ele. Pessoal, o que vocês precisam entender, segundo o que eu sei da Bíblia, segundo o que eu estudo, segundo a minha vivência, é que é o seguinte... Deus já sabe aqueles que vão se salvar e Deus já sabe aqueles que não vão se salvar.
Aqueles que vão se salvar, eles são repreendidos durante a vida para que eles acertem. Sendo que quando eles acertam, eles obtêm... Caiu a live? Vou continuar gravando. Eles não têm repreensão, os ruins. Já aqueles que são bons, eles ficam toda hora batendo no vidro, e não dá nada certo. Vocês estão entendendo? Por que às vezes a gente tem essa percepção de que a gente olha a nossa volta? Às vezes. Por que os políticos são bandidos e são milionários? Por que as pessoas que enganam ficam milionárias através da escravização mental das outras? E parece que essas pessoas não sofrem por conta disso. E quem sofre é você, que trabalha, que estuda, que se dedica e tudo mais. É porque você, na verdade, você tá vivendo na frequência correta, só que em comparação com o mundo que tá apodrecido, onde as pessoas estão vivendo na frequência errada do pecado, você vai ser um estranho no ninho. E Deus tá preocupado com você. Quando você vai lá e dá com a cara no vidro, que nem ele tá falando aqui, que você entende isso, que você fala, por que eu tô fazendo isso e não tá dando certo? É Deus te mostrando o caminho. Olha, você tá quase lá. É a mesma coisa que você ir numa, sei lá, numa balada de putaria onde tá todo mundo fazendo as coisas mais terríveis e nojentas do mundo. Você não tem nada a ver com aquilo e você pensa, nossa, por que essas pessoas estão aqui felizes e parece que elas estão se sentindo bem fazendo essa merda toda e eu não tô gostando disso? Porra, é porque você tá no lugar errado. Porque Deus quer... Você tá entendendo? Você tá ali, naquele momento, numa frequência, numa determinada camada da vida que tá te trazendo esse baque, entendeu? Então, muitas vezes se trata disso. É o lugar que você tá se colocando só. Achar o nosso caminho é isso, é você conseguir encontrar a frequência exata pra você viver bem a sua vida. Aqui, à nossa volta, você só vai ver merda, cara. Então não pensem que as pessoas que estão vivendo aqui no mundo, que vivem exacerbando os desejos da carne, o pecado, não pensem que essas pessoas não serão julgadas, porque serão. Enquanto a gente tá aqui no mundo corrompido, pode parecer sim que essas pessoas estão ótimas e que o crime e o pecado compensa, mas não compensa. Por isso que eu sempre falei aqui, desde quando eu comecei a fazer live, que o caminho do campeão da Terra é o mais difícil de ser seguido. Justamente por isso, porque você vai trilhar o seu caminho e a todo momento você vai encontrar coisas que tentam te desviar do seu caminho. É difícil você ser coerente no mundo de hoje, porque você tá em meio à lama. Uma pessoa pura e limpa, quando tá no meio da sujeira, cara, todo dia é um desafio pra ela. Mas você tem que continuar firme, porque é Deus que tá te mostrando isso. Você tá entendendo a visão? Quer que essas pessoas acertem. Deus não vai... Ele quer isso. Deus quer que você acerte, cara. E aí só quem quer ser campeão mesmo que vai acertar. A questão é, você vai terminar a sua vida com mais acerto do que erro ou mais erro do que acerto? Ou você vai terminar a sua vida completamente errada? Aí a escolha é sua. Vai abençoar essas pessoas no caminho errado. Deus só vai abençoar o bom no caminho bom. A árvore boa dando fruto bom. Quando a árvore boa vai pro caminho ruim, ela começa a provar de frutos ruins e ela vai se deprimir, Exatamente. Ela vai ficar doente, ela vai ficar triste. Aqui tá a chave pra vocês entenderem porque em determinadas situações vocês entram em determinadas situações que fazem mal pra vida de vocês. Isso inclui relacionamento. Por que uma pessoa que fica dando murro em ponta de faca tentando se relacionar com uma pessoa que não tem nada a ver com ela sofre? Porque é você que tá causando sofrimento a si mesmo, não é a outra pessoa. Você tá tentando trazer pra sua vida uma coisa que não é sua, que não tem nada a ver com você. Enquanto você não tiver a clareza mental de perceber isso, irmão, você sempre vai se dar mal. Enquanto você não tiver sabedoria, clareza aqui, ó, mental, entendendo que é você que tá atraindo a coisa ruim pra sua vida, você nunca vai conseguir corrigir isso, cara. Ela não vai conseguir viver, porque ela tá tentando se igualar a uma coisa que não é da sua natureza. Tá? Já o ruim, Exatamente. Quando ele faz maldade, ele consegue ser feliz, mais ou menos. Ele consegue o que ele quer, na verdade. Felicidade eles não conseguem, pessoal. Exato. Eles conseguem o que eles querem. Então, por exemplo, quem vende a sua alma por dinheiro... Consegue o que quer. Agora, pelo fato do mal conseguir o que ele quer, isso significa que ele é feliz? Peraí. Tem nada a ver uma coisa com outra, né? Vai receber dinheiro, mas não vai ter nada do resto. Quem vende a sua alma por fama, vai ter fama, mas não vai ter nada do resto. Quem vende a sua alma por
seja lá o que for, vai obter aquilo, porque ela está vendendo a alma é dela, ela pode vender. Se você quiser vender a sua alma, você pode vender, porque a alma, enquanto você está aqui, ainda... Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele, exatamente, pois tudo que há no mundo, as paixões das carnes, a cobiça dos olhos e as ostentações dos bens, não provém do Pai, mas sim do mundo, exatamente. Cara, isso tudo é bíblico, mano, é sabedoria pura isso tudo. É um presente que Deus te deu. Mas depois, pessoal... A pessoa só vai viver em harmonia consigo mesma, bem, feliz, quando ela adquirir essa sabedoria. Cara, tá faltando isso na cabeça dessa molecada. Sabedoria verdadeira, isso aqui, ó, que faz você levar a sua vida pra frente. São essas coisas aqui que a gente precisa aprender, tá? Que deveria ser ensinado. Já era. Você vendeu, já era. Você seguiu Satanás, já era. O pecado abundou, você morreu. O pecado, pessoal, ele mata o nosso corpo físico, mas isso é o que as pessoas pensam, mas na verdade o pecado, ele também mata a nossa alma. A morte do nosso corpo físico é a materialização, a exemplificação da morte da nossa alma. A verdade é que Deus não fez a gente pra... A morte do corpo físico não significa porcaria nenhuma. O que significa é a morte da sua alma. Você vai matar a sua alma? Aí é uma escolha sua. Se você matar a sua alma, você vai colher os frutos na dependência disso, dessa sua atitude. Agora, se você fizer o oposto, você vai se dar bem também. O corpo físico, isso aqui, ó, grande bosta. Não serve pra nada. O que vale é o que tá dentro. Sempre foi isso. Sempre foi assim. Então é por isso. Você vê a pessoa que é pecadora, ela fazendo aí, usufruindo das coisas da carne aí, o corpo físico dela parece estar bem, ali em meio à fraude. Porém, a alma dela acabou. Tá anulada, já foi morta. Conta do pecado, nós morremos. Quem acredita na Bíblia sabe que vai haver um evento que se chama arrebatamento. São pessoas que não vão morrer. Quem acredita na Bíblia sabe que Elias não morreu. Quem acredita na Bíblia... Você não acredita em perdão? Depende. Pra mim, a pessoa que realmente busca pelo perdão, ela se corrige. Eu vejo várias pessoas aí falando que pediram perdão, que foram perdoadas, mas eu vejo elas cometendo os mesmos erros. O verdadeiro perdão é você se aproximar de Deus e viver dentro dos termos que Ele quer que você viva. Não adianta falar de perdão só por falar. Que não morreu. Então, pessoal, Moisés morreu. Moisés pecou. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, pessoal. A nossa vida não é o que as pessoas repetem pra gente desde criança. Mas a gente, por ser desde pequeno plantado essas sementes, a gente tem esse sistema operacional instalado. Então o sistema operacional que a gente tem instalado é aquele que as nossas escolas Salve, Raldan! Colocaram, que os nossos pais colocaram. Como os nossos... Salve, Xanão, sou cristão e tava muito triste ultimamente. Parece que não importa o que eu faço, a maioria das coisas só pioram. Lembre-se do que eu acabei de falar, até agora, tá? Não sei se você chegou agora na live aí, mas presta atenção em tudo que eu tô falando e o que você tá escutando aqui no vídeo do Mário. Você vai ter clareza pra compreender por que tá dando, supostamente as coisas estão dando errado na sua vida, entendeu? Conforme a gente vai crescendo com as sementes que os nossos pais colocaram, isso não é culpa de Deus, pessoal. Isso é culpa da queda do homem, né? A culpa do erro do homem de acreditar em Satanás, como por exemplo as coisas que vocês acreditam sobre o mundo, que logo logo eu vou falar. Tem algumas coisas que não é o momento agora, mas tá muito perto. Eu nunca estive tão perto, tá? De falar coisas que vocês vão me chamar de louco mesmo, mas whatever. O meu papel é trabalhar para aquilo que eu acredito e não para agradar vocês. Então assim, pessoal, quando vocês são repreendidos, como vocês são pessoas que eu imagino que são boas, tá? Eu vou partir do pressuposto de que vocês são bons. Vocês precisam entender que só existe um caminho para a vida de vocês melhorar. Só existe um caminho para vocês não sofrerem tantas repreensões e tantos problemas na vida. O único caminho, pessoal, é, obviamente, receber o Espírito de Deus. É o caminho que eu estou trilhando. É o mesmo que eu também tô trilhando e busco trilhar todo dia da minha vida.